Vamos começar com boa noite, né, a todos. Embora eu não costume apresentar esse tipo de tema, embora várias pessoas, palestrantes da sociedade, apresentam esse tipo de tema, eu costumo ser um pouco mais técnico nos temas, né? Eu uso mais teosofês, eu tenho uma linha assim mais histórica, acadêmica, mas aí quando a Samira sugeriu que eu escolhesse um tema, esse foi o primeiro que veio na cabeça, eu falei, seja o que Deus quiser. Felicidade e o amor. É claro que a ideia é a gente terminar, né, chegar ao final e caminhar para o enfoque que eu não vou chamar de teosófico, porque teosofia é, na realidade, a iluminação, mas é alinhado aí com os nossos pensamentos aí dos autores, a nossa visão, né, da sociedade teosófica em relação a esses temas. A palestra vai ter 3 períodos, então. No primeiro, eu vou falar sobre felicidade. No segundo, eu vou falar sobre o amor. E no terceiro, eu vou falar da relação dos dois, né, e a visão aí relacionada ao nosso pensamento teosófico. E mais do que, ou menos do que, ou diferente de uma palestra, eu estou querendo com esse tema fazer uma reflexão. Eu acho que é mais importante do que uma palestra, porque na realidade tanto a felicidade quanto o amor, tantos filósofos falaram, tanta gente falou, que eu poderia então ficar citando, fazendo citações de diversos autores e a sua visão em relação à felicidade e ao amor. Então, para não ficar maçante, eu vou tratar da felicidade, tratar do amor, tratar dos dois. Quando eu tratar da felicidade, eu vou falar um pouquinho sobre as definições clássicas, só para a gente fazer um exercício mental, e depois eu vou colocar um pequeno vídeo sobre uma pessoa falando sobre a felicidade. Depois eu vou tratar sobre o amor, e vou também colocar um pequeno vídeo falando sobre o amor. Acho que tanto um quanto o outro vai valer de reflexão para nós, e depois a gente tenta fechar junto o tema, tenta chegar aí na nossa conclusão sobre palavras tão usadas e que a gente nunca parou, assim, né, não costuma parar muito para tratar desse assunto. Bom, então vamos começar com a felicidade. Bom, felicidade é um substantivo feminino que fala da qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Essa definição, eu coloquei ali no canto, foi tirada do Ruais. Também pode ser considerado fortuna, sorte, ou também pode estar relacionado ao sucesso. Então, marquei 3 palavras-chave aí: satisfação, sorte e sucesso. Nessa primeira reflexão, então, sobre o significado da palavra felicidade, inclusive de acordo com esse desenho que está abaixo, dá-nos a impressão, não sei se eu estou errado, que é uma sensação, um estado pelo qual a gente se sente. É uma coisa pessoal, né? Onde você sente alguma coisa, e essa alguma coisa que você sente, você chama de felicidade. Ela está ligada a uma satisfação, essa satisfação, de certa forma, está ligada a um prazer, né? A questão da boa fortuna, sorte, porque isso também traz uma espécie de prazer ou satisfação. E o bom êxito ou sucesso, que também é prazeroso. Então ela está ligada, segundo essa definição, a um estado, a uma sensação, um sentimento que a gente tenha, ou um estado de consciência, sem definir consciência da forma que a gente costuma definir, tá? Consciência do ponto de vista vulgar. Ainda seguindo o que a gente tem por aí em relação à felicidade, pode passar para o próximo. Essa outra definição eu peguei no Ruais, então era um pouquinho mais elaborado, porque não é um dicionário,
Então ele descreve num artigo mais ou menos longo, claro que eu pincei só uns pedacinhos, para você não ficar muito grande. Felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico, psíquico, etc, etc, etc. Felicidade é o que os antigos gregos chamavam de eudaimonia. Opa, parece um termo aí diferente, né? Aí eu coloquei embaixo o significado de eudaimonia. É composto por eu, que significa bom, agradável, e daimon, que é espírito, ou daimon no sentido de, mais tarde vai sair como demônio, ou no sentido de uma entidade, ou no sentido de pode ser considerado, sei lá, um espírito da natureza, um gênio, né? Mas é relacionado a um gênio. Então é como se a pessoa tivesse possuído ou alinhado, né? Esse bem-estar é como se fosse algo que você sente, mas que não veio de dentro, de certa forma. Você está tomado por um gênio, você está tomado por uma sensação que te dá essa alegria, o que a gente chama de felicidade. Então, nesse sentido e com essa visão, parece que felicidade, então, ela embora seja sentida internamente, é algo que é como se fosse de fora. Algo acontece de fora que te traz esse estado interior. Né? Interior também no sentido de dentro de nós e não no sentido mais profundo do termo. Daimon está definido que são divindade, espírito, elementos da natureza. Tem o daimon da terra, da água, do fogo, da floresta, daimon de lugares protetores. Daimon nesse sentido bastante amplo, né? Até personificação de virtudes, você podia estar tomado por um daimon daquela virtude. E aí embaixo tem uma tirinha que eu achei muito interessante, que diz, né, o Charles Brown, o que você gostaria de ser quando crescer? E o outro responde, escandalosamente feliz. Embora nós vamos tratar também do assunto amor, o que as pessoas buscam, de um modo geral, é a felicidade, né? É esse estado. As pessoas querem ser felizes. As pessoas buscam essa felicidade. E buscam das formas mais variadas, né? Desde o lícito até o ilícito, de forma que traga essa satisfação. Isso é uma busca geral do ser humano. E por isso que eu coloquei essa tirinha, para a gente refletir sobre a importância que tem na nossa vida a felicidade. Lá na Wikipedia também tinha uma parte lá que tratava sobre estados padrões da felicidade, comentando sobre diversos autores e pesquisas mais modernas, e ele coloca um conjunto aí de estados que ele considera estados de felicidade. Por exemplo, capacidade de adaptação a novas situações. Se a pessoa não tem essa capacidade de se adaptar, ela acaba tendo infelicidade, porque toda mudança que tem em volta a afeta de uma forma negativa. Então, o fato dessa adaptabilidade traz felicidade. Buscar objetivos de acordo com a sua característica pessoal, né? Então, eu com a minha característica pessoal, se eu resolver ser um bailarino espanhol, não vai dar certo. Só vai trazer infelicidade, porque tem um excesso aí de massa, né? Eu posso tentar algum outro tipo de coisa, então, sumô, né? Aí eu acho que se eu fizer sumô, eu vou ser mais feliz do que se eu fizer balé. E a massa riqueza em relacionamento humano, quanto mais amigo tiver, mais traz esse estado. Possuir uma forte identidade étnica, você se sente integrado no grupo, ausência de problemas, essa é quase piada, né? Se você não tiver problemas, você é mais feliz, não tenho a menor dúvida disso. Mas se dependesse a felicidade de não ter problemas, não existiria felicidade. Ser competente naquilo que faz, porque você faz e funciona, dá certo. Enfrentar problema com a ajuda de outras pessoas, ou seja, tem pessoas que te ajudam a resolver problema. Receber apoio, pais, parentes. Você vê que todas essas coisas são situações que nos trazem um conforto ou uma satisfação
E a essa coisa nós chamamos de felicidade. Bom, mais ou menos refletido sobre o tema, eu quero passar então para o próximo slide, que vai trazer então um pequeno filme que vai falar a visão dele sobre felicidade. Por que eu escolhi esse vídeo? Porque ele passa por vários filósofos, né, e por várias situações antigas e modernas, e traz uma visão bastante interessante sobre felicidade. Então eu pediria que a gente passasse. Quando eu era muito jovem, eu era muito religioso, venho de uma família religiosa. Eu era muito jovem e supunha naquela época que a felicidade estava na imitação de determinado modelo, que era a biografia de Jesus. Estava sintetizada nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha, especialmente na ideia de desapego, na ideia de olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não tecem nem fiam, não entretanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nesta fase que eu não precisava produzir bens e era sustentado pelos pais, eu era muito desapegado dos bens. É muito fácil eu ser hippie com mesada. Eu sempre entendi que essa generosidade, ela nascia de uma família de classe média, interiorana, estável, e que isso dava felicidade num mundo no qual as coisas não tinham grandes contradições. Escola muito fechada, muito católica, a mesma família, de casa para a escola, sempre todos estudaram lá, os professores, meu pai deu aula de latim na mesma escola, e tudo isso era tranquilo. A fé era uma experiência estética, descrevi isso há pouco, no final da tarde, quando eu tocava na capela e a luz do vitral azul entrava, eu tocava uma música de uma oração atribuída a São Bernardo, e aquilo era Deus, o belo, o bom, o ético. A felicidade, voltava super feliz para casa. Nenhum minuto me passava pela cabeça que uma parte da minha pátria estava nos porões sendo torturada. Não me passava isso pela cabeça aos 8, 9 ou 10 anos. E tudo era feliz e muito bom. E essa religiosidade me levou longe, a estudar muito, inclusive, a ser jesuíta. Por vários motivos, esse modelo de felicidade na imitação de Cristo, esse modelo de felicidade na entrega a um modelo religioso, esse modelo foi entrando em certo paradoxo, não muito claro, em nenhum momento muito objetivo. E eu resgatei um outro modelo que me acompanhava desde a infância, talvez por projeção com a função do meu pai, advogado e professor, que era estudar muito. Encontrar a felicidade nos livros e a resposta nos grandes autores. Estudar grandes filósofos, estudar as meditações de Marco Aurélio, estudar a Carta sobre a Felicidade, de Epicuro, Carta a Meneceu, estudar as grandes obras como as Confissões de Agostinho, estudar as reflexões éticas de Spinoza. Cada vez que eu descobria mais, eu ficava mais feliz. Li O Príncipe de Maquiavel, obra póstuma de Maquiavel, com muita alegria, descobri muitas coisas. E aí li logo em seguida que toda a teoria estética de Maquiavel não estava no Príncipe, estava na Mandrágora, sua maior peça. Então me dediquei a ler a Mandrágora, peça de teatro extraordinária, muito bem feita, e ao final o comentarista dizia, mas a sua concepção de história está nos comentários das décadas de Tito Livio. Então fui ler essa obra, e lá se disse que, na verdade, a história de Florença de Maquiavel, em 2 grossos volumes, era o que abriria a porta dessa felicidade. E entrei num ciclo ansioso de ler sem parar, ler os livros do meu pai, ler livros fora, até que a primeira vez que visitei a biblioteca de Washington e perguntei por curiosidade na maior biblioteca do planeta, a bibliotecária, o que havia sobre Brasil na biblioteca, e ela me mostrou uma ala de várias centenas de metros de prateleiras, dizendo que ali estava o Brasil República. E se eu acompanhasse, eu teria outra parte sobre Império e Colônia. Entendi que se eu dedicasse 16 horas por dia, durante todo o resto da minha vida, eu não leria Brasil República. Eu entendi uma coisa libertadora, que eu estava perseguindo talvez aquilo que no romance A Náusea de 1938, Sartre coloca em um intelectual equivocado, que acha que ler a biblioteca em ordem alfabética seria a chave do seu conhecimento e da sua libertação. Abri mão do número, apesar de amar ler e ler muito, como eu já tinha aberto mão um dia da fé. Mas entre os livros que eu descobri, estava uma encadernação muito bonita do meu pai sobre o Fausto de Goethe,
no qual o Dr. Fausto é um filósofo entediado, um pleonasmo. Ele é um doutor da universidade, entediado, não sabe o que fazer, e ele pensa em se matar no fim da tarde, uma ideia comum, boa, prática. Prestes a tirar sua vida, ouve o sino com o Ângelus, ouve o sino das 6 da tarde, e ele se arrepende um pouco do seu gesto, e logo em seguida lhe aparece o espírito tentador na figura de Mefisto. Mefistófeles, Mefisto, promete a ele que vai dar tudo o que ele quiser para sair dessa melancolia causada pela proximidade do planeta Saturno, segundo a crença da época, causada por uma bilis negra que deprimia. Essa melancolia seria curada se ele tivesse tudo para ser feliz. E a condição de ele entregar a alma é dizer a um momento: para, és belo. Para, momento. A partir de agora está lindo. Talvez seja como o momento que o Cortella descreveu com a neta. Se Cortella dissesse: para, é belo, Mefisto desceria em Florianópolis e levaria sua alma imediatamente. Feita a condição, assinado o contrato, como de hábito com sangue, começou a pedir as coisas usuais. O que vocês pediriam? O que eu pediria? Dinheiro infinito. O amor da única mulher que ele amou e não correspondeu, Margarida. Depois todo o poder do mundo, depois a liderança de todos os exércitos, e tudo que ele ia obtendo, o amor de Margarida, o dinheiro, os êxitos, tudo parecia incompleto. Nada parecia trazer a plena satisfação. Então, andando pela praia e vendo um terreno inculto, decidiu aplicar-se a tornar aquele terreno agriculturável. Contratou pessoas e, ao longo dos próximos anos, passou a tornar agriculturável uma terra estéril à beira-mar. E num certo final de tarde, olhando seus camponeses felizes cantando, olhando o trigo no horizonte, olhando o pôr do sol, ele entendeu, claro que o autor era um alemão, que o trabalho era felicidade. Óbvio, o autor era alemão, jamais seria um velho calção de banho um dia para vadiar, não seria em Itapuã, mas no empreendimento em Itapuã, né? Ele era um alemão. E dizendo isso, Fausto deixa escapar a frase fatídica: para, és belo. E aí, Mefisto vem. Né? Está cumprido o contrato. Consegui indicar o caminho pleno da felicidade, que é o trabalho árduo e constante. Mefisto vai levar, Fausto cumpre o contrato, se entrega, mas eis que Deus manda seus anjos e dizem: um homem que trabalhou a vida inteira não pode ser condenado. E aí Fausto é levado para o paraíso. Este é um final infeliz, porque Deus quebra a regra do jogo, viola o contrato, vai no tapetão e tira Fausto dessa ideia. Essa parte final me desagradou por já não ser mais religioso. Mas, mais uma vez, a ideia faustiana, a ideia de que a felicidade está na transformação do mundo, que a gente chama de mundo fáustico, a ideia de que eu posso transformar o mundo, hoje traduzida como empreendedorismo. Ou seja, você tem que encarnar dentro de si a capacidade da transformação do mundo, ironizada em uma série brilhante que eu vi há pouco, 3%. Se você for empenhado no processo seletivo, você chegará ao paraíso, tudo depende de você, você é o pai da sua qualidade, do seu esforço. Essa internalização da culpa que a igreja tentou por séculos, o capitalismo, enfim, conseguiu. A culpa está em você. Não é do demônio, nem do pecado original, é da falta de esforço. É da falta de esforço. Esse é brilhante como sistema, significa, segundo Foucault, uma espécie de panóptico, de um ponto em que eu posso vigiar tudo, principalmente a mim mesmo. E, naturalmente, ao longo da longa vida profissional que eu tive, dando aula, tendo muito prazer naquilo que eu fazia, publicando meu primeiro livro em 1992, vindo a São Paulo, adquirindo o título na pós, começando dando aulas em lugares menos brilhantes, depois dando aula na PUC, depois dando aula em lugares mais destacados, e por fim entrando na Unicamp, e várias vezes eu pensei: esse é o momento. Cheguei na Unicamp, Universidade Média 7 em História, apogeu para a carreira de um historiador, é o momento de parar. É o momento que eu já cheguei na reta, que naturalmente tem ainda quilômetros pela frente, mas é um momento de felicidade. Publiquei mais livros, comecei a ficar lentamente conhecido, e esse processo de exposição pública só aumentou. Mas, naturalmente, como lembraram os dois que me antecederam, a vida é uma conspiração contra essas coisas. Lentamente também fui percebendo que nem tudo que eu conquistava e nem tudo que eu atingia era plenamente feliz.
E ficava refletindo, especialmente na obra que eu tive durante tanto tempo de ler, traduzir e interpretar o Hamlet, que eu não tinha a experiência do Hamlet. Em 2010 eu adquiri a experiência do Hamlet ficando órfão. Pela primeira vez eu entendi o Hamlet. O que é a perda do pai, que significa a perda, em primeiro lugar, de uma referência da geração anterior, e significa que você envelhece brutalmente. A perda dos pais nos envelhece mais do que qualquer outra coisa. Entendi acima de tudo, ao perder meu pai, e sempre comparando com o Hamlet, entendi acima de tudo que a perda do meu pai lançava, ao contrário do que eu pensava, uma dor imensa, mas uma luz regressa sobre os anos que eu estive com ele. A perda de alguém que você ama, que é a dor, no vetor contrário ao amor, ou seja, quanto mais amor, mais existe essa dor. Esse luto iluminou a minha felicidade com o meu pai. Esse luto iluminou as dezenas, centenas de horas com ele me ensinando francês, latim, inglês. Esse luto iluminou esses momentos. Esse luto iluminou muitos momentos. E eu passei a entender que um dos sentidos da morte era exatamente iluminar a vida. Porque agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, e só descobrimos isso perdendo pai e mãe, agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, tratava-se de aproveitar as pessoas que eu ainda tivesse junto a mim. A perda da minha mãe ano passado reforçou esse processo e cada vez mais eu senti que todas as vezes que eu perdi algo, que eu perdi a saúde, que segundo Schopenhauer é só na dor que eu crio consciência. Se eu perdi a saúde, se eu perdi alguma coisa que eu gostava, se eu perdi o amor, se eu perdi qualquer coisa, eu de fato só consigo ser feliz no momento que eu tenho consciência dessa perda. A dor foi ressignificada, ela existe uma dor aguda dentro de mim, pelo caráter recente dos acontecimentos, mas eu entendi claramente que agora eu me senti amado, valorizado, inteiramente iluminado pelo amor da minha mãe, exatamente porque ela não está mais aqui. E a partir desse momento, minha relação com as poucas pessoas que são muito próximas, eu tenho relações com o mundo, mas poucas pertencem a esse inner circle. As poucas pessoas que eram muito próximas, essas pessoas eram muito importantes. A felicidade não estava, como eu havia refletido, em imitar os macacos bonobo. Das grandes espécies de símios, os bonobos são os mais parecidos conosco. 98,7% do nosso DNA é idêntico aos macacos bonobo. E aí uma coisa muito curiosa. Qual é a atitude desses chimpanzés, os bonobo? Eles transam sem cessar o dia inteiro. Os bonobos fazem sexo macho com fêmea com fêmea, macho com macho e com os filhos. O tempo todo. E assim eles não têm nenhuma tensão ou guerra como tem os gorilas, como tem os orangotangos e os grandes chimpanzés. A propósito, os bonobos são os animais mais parecidos conosco. Freud, citado pelo Pondé, havia dito com clareza: cultura existe em função dos dois textos, de 27 e 30, ou seja, futuro de uma ilusão e o mal-estar na cultura, na civilização, 27 e 30, que a repressão criava a civilização. Mas também entendi que esse projeto dos bonobo não era ideal. Tem algum momento que você teria que parar, tomar água, né, suspirar, que não poderia ser. Tive uma curta fase bonobo na minha vida, passou por vários motivos, um deles é ter sentido o vazio disso, e que, na verdade, a felicidade não estava nem de ter tido uma fé muito intensa, não estava em buscar o conhecimento acima de tudo e com uma sede quase obsessiva por conhecimento, não estava na sexualidade, não estava nas conquistas materiais. E é claro, todas as conquistas materiais são boas, especialmente quando houve, como lembrou o professor Cortella, quando houve falta. Dividindo uma escrivaninha com 13 irmãos no Rio Grande do Sul, o meu sonho de uma escrivaninha única era forte, era um desejo, e crescia comigo intensamente. Chegando a São Paulo, morando em uma pensão, a mesa que me deram mal cabia a máquina de escrever. Jovens, anotem a palavra, depois o tio explica melhor. E eu sonhava com uma escrivaninha. Ao me mudar para o ponto que eu estou hoje, do qual me mudarei em breve, comprei uma escrivaninha gigantesca, sob medida na parede, com espaço para 2 computadores, muitos livros, muitas gavetas. E toda vez que eu sento nela, eu sou invadido por uma felicidade profunda,
porque eu lembro dos muitos momentos que eu quis uma escrivaninha só minha e não tinha. Então, dessa falta gerou uma felicidade que eu sinto dos meus alunos milionários, às vezes, que não têm, porque nunca sentiram falta nem da escrivaninha, né? Nunca viajaram de classe econômica. A minha alegria na classe executiva é por ter feito 8 viagens à China de classe econômica. Então, a classe executiva ganha um privilégio enorme. E para encerrar, considerando o meu minuto final, eu fui percebendo que não está nas metas ou no recorte, ou usando uma palavra um pouco mais elaborada, na epistemologia com que eu atingiria esse conhecimento da felicidade, mas estava na maneira intensa que eu me entregasse a esse momento. Não é preciso ser bonobo, mas não é preciso ser Madre Teresa de Calcutá. Não é necessário transar 10 vezes ao dia, mas também não é a felicidade atingida pela castidade permanente. Não é necessário ler sem parar. É necessário tornar aquela leitura feliz, transformadora, em algo que vem a mim e volta na maneira de um aprendizado, de um questionamento e assim por diante. Não é necessário ter muitos amigos, mas a partir da experiência da morte, valorizar aqueles poucos amigos como momentos únicos e felizes. E, acima de tudo, entender algo ambíguo com que eu vou encerrar, que nesse momento, estando em um teatro, com tanta gente querendo ver e ouvir, com tanto carinho, com tantos sinais corporais desse afeto, de palmas, de fotos que não pararam um minuto desde que a gente entrou, de filmagens, de gente mandando pelo cyberespaço, estou aqui com eles, kkkk, né? Nesse momento, em que o carinho de vocês é visível, palpável, quase tangível no ar, eu sou muito feliz, não porque apenas vocês gostem dessas pessoas, dos nossos textos, mas eu sou feliz porque, apesar do carinho e da extrema honra que é ser amado pelo público, eu entender hoje que eu seria o mesmo Leandro se ninguém estivesse nesse teatro. Eu seria a mesma pessoa. E isso, gente, levei 55 anos para deduzir. Então, eu espero nos próximos anos continuar descobrindo isso, que as pessoas que me amam são ótimas, as pessoas que me odeiam também são ótimas, porque ambas estão falando do seu sentimento e não do meu. As pessoas que estão aqui apoiando são maravilhosas, as que postam na internet odeio lendo também estão no mesmo jogo afetivo delas, falando sobre elas, e que eu tenho que atingir não a indiferença estoica, não a indiferença de uma ataraxia, conceito filosófico, mas a tranquilidade de não deixar que a minha felicidade dependa da opinião alheia, mas apenas do meu exame diário de consciência, que eu herdei da Companhia de Jesus e nunca abandonei, e de olhar no espelho e dizer, está aí, está dando, está envelhecendo, mas vai, ainda aproveita esse momento final, tenta alguma dignidade, tenta controlar a alimentação, mas daqui para a cova é reto. Não importa, gente, o que eu vou fazer. Importa como eu me comparo para poder aproveitar esse momento mágico que vocês estão valorizando. 3 professores, isso é muito bonito no Brasil, nesse momento mágico, mas entender que esse momento é muito especial, mas que a felicidade não pode depender do número de estrelas que um crítico dá ao seu livro, ou de um número de obras vendidas. Ela tem que ser muito mais do que isso, senão, como diz Marco Aurélio, a felicidade é do outro e não minha. A ideia da felicidade como um projeto para corrigir o presente, usando mais ou menos a referência de Montaigne, que no capítulo dos canibais dos seus ensaios, do livro 1º, usa os canibais do Brasil para corrigir a sociedade francesa. A felicidade não é, obviamente, uma possibilidade, ela é, como lembrou Cortella, um horizonte que nunca é atingido, mas só a esperança, provocada pelo desejo de felicidade, é a única capacidade que nós temos de não eliminarmos a própria vida. Ou seja, essa aventura chamada viva precisa de uma utopia que nos guie para mais próximo ou mais distante da felicidade. E para encerrar, há mais de 20 anos dando uma aula sobre felicidade entre hedonistas e estoicos. Faz 20 anos dando um curso sobre hedonistas e estoicos e o conceito de felicidade. Uma senhora fazia o curso,
e ela me disse: professor, eu sou feliz. Fazendo o papel socrático de maiêutica, de questionar para encontrar uma verdade maior, ou que a própria pessoa tivesse consciência, perguntei: como você sabe que você é feliz? Qual é o ponto que lhe dá a referência que você é feliz? E ela deu uma resposta sapientíssima, e ela me disse: é que eu já fui infeliz, e hoje eu sou feliz. Talvez seja a única resposta possível. Eu hoje, aos 55, sou profundamente mais feliz do que eu era aos 18 anos. Quando era um rapaz de cabelo loiro, liso, ao vento, usava Neutrox, né, no cabelo. Acho que não existe mais, né? Creme Rinse Neutrox. Tampa vermelha. Quando andava pela rua, era macérrimo. E naquela ocasião, não precisava de óculos para ler e assim por diante. Eu era mais cheio da moldura da felicidade. Mas, como diz Drummond, e eu acato inteiramente, amor é para pessoas maduras. O amor nunca é para gente muito jovem. A paixão é jovem. O amor é específico, como diz Drummond, um privilégio para gente madura. E para mim, essa etapa da vida, esse terço final da vida, é profundamente feliz. Não porque eu viva feliz, para não ser o bobo que o Cortella advertiu, mas porque hoje eu tenho consciência que a minha felicidade, ela não é permanente, pode ser obtida, e ela depende de uma série de concepções, citando a Monja Coen, com quem lancei livro recente, de que o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o cultivo desse sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Não importa o que você fizer, alguém do seu círculo vai morrer. Não importa o quanto você se cuide, você vai morrer. Cortella lembrou que quem deixou de lado todos os vícios será enterrado como um cadáver virtuoso, sem nenhum vício. Quem foi com os vícios até o fim será enterrado como um cadáver viciado. Quem se cuida e malha todos os dias ficará lindo no caixão, com abdominais definidos. E o que é essa esperança? Para encerrar e passar às questões finais, eu acho que a metáfora mais óbvia e comezinha que eu possa dizer, a esperança é aquilo que tantas e tantos fazem aqui. Todos os dias passar um creme no rosto ou no corpo. É uma profunda esperança. É um desejo fadado ao fracasso. Não importa quanto hidratante você colocar, você morrerá. Mas entre a morte inevitável, aquela que em outra ocasião Pondé lembrou que um lugar bom para fazer filosofia é o necrotério, entre a morte inevitável, inexorável e o meu momento atual, eu cometo esses deslizes de esperança, ou de passar um creme, ou de fazer uma dieta, como estou fazendo agora, que me obriga a pensar em comida o tempo todo, 24 horas por dia, e quando eu interromper a dieta, a comida terá um sabor completamente diferente devido a esses meses de capim, de esteira e de batata doce e peito de frango. Essa ideia, então, projeta em uma utopia que me puxa. E essa utopia não tem a função opiácea que Marx deu para as religiões. Ela tem uma função de aumentar a minha consciência de que a felicidade é possível, que ética não é uma ciência para anjos, mas que ética é uma ciência do perfectível. E perfectível eu continuo preocupado e, como eu já disse várias vezes, provavelmente hoje, como ateu, muito mais cristão do que eu era como católico. Já que eu fui um excelente católico, como eu disse no livro da Planeta com o Padre Fábio, fui um grande católico, mas eu não era exatamente um cristão. Entre outras coisas, voltando à fala do Pondé, porque eu era uma pessoa de bem, eu era virtuoso, eu era inimigo de qualquer vício, eu era casto, eu era pontual, eu era insuportável. Ter chafurdado na lama do pecado, ter me afundado como filho pródigo entre suínos longe da casa do pai, me fez ter consciência que hoje eu sou muito mais humano, muito mais frágil, muito mais capaz de compreender que as pessoas que eu acho terríveis provavelmente fizeram as coisas que eu não tive ou coragem ou oportunidade de fazer ainda. Ou como disse minha empregada uma vez, quando recriminei que ela usava DVD pirata, ela diz: o seu dinheiro, professor, o torna ético. Ter
dinheiro para comprar isso me tornava ético, né? Vamos testar essa ética na crise. Vamos fazer como o Brecht fala na Mãe que Aborta, em um banheiro sem teto em um dia de neve. De perto ninguém é normal, como diria Nelson Rodrigues, e nós continuamos isso. E esses momentos como esse agora são profundamente felizes. Segundo Cortella, porque vão terminar. E cada um de nós irá para sua casa e passaremos semanas sem nos ver, apenas nos lendo pelos jornais e vendo vídeos na internet. E ao nos reencontrarmos, teremos muito a dizer, teremos muitas questões. Felicidade realmente é um exercício, nunca é uma meta, é uma prática, é uma decisão. Isso faz com que haja pessoas felizes e infelizes, apesar de não haver diferença na maneira da sua vida ou nas condições da sua vida. Então, a lição minha dessa noite é que, de fato, saber, consciência, conhecimento aumentam a felicidade, aumenta a capacidade de ser receptivo à felicidade, consciência, como enfatizou Cortella, coragem, como enfatizou Pondé, alegria de estar aqui com vocês e que a gente compartilhou, mesmo que vocês estivessem em um ponto e nós em outros, que vocês levem essa tripla possibilidade, concordando com o que nós dissemos ou o que cada um disse, discordando, ou simplesmente se afastando ou adaptando, que vocês são pessoas que pensam, são capazes de selecionar conhecimento, são capazes de produzir esse conhecimento e saber que, por mais sábio que seja alguém que diga algo a vocês, essa pessoa não tem a menor ideia de quem seja vocês. Então, funciona muito como a mãe que tem um filho e tem que ouvir a experiência da mãe dela, da sogra, das outras mães, e deve ouvir a todos, mas deve saber que nem sua mãe, nem sua sogra, nem suas irmãs tiveram a experiência de ter o seu filho. Ela é única e ela é irrepetível. Eu posso ter lido muito, Cortella pode ter lido muito, Pondé pode ter lido muito, viajado pelo mundo. Nenhum de nós sabe onde está o seu joanete, onde está o seu problema, onde está a sua percepção. A primeira noção de filosofia, especialmente na apologia de Sócrates, especialmente no que é a iluminação do Kant, é: pensem livremente, pensem sem barreiras, pensem com alegria, transformem-se a partir desse pensamento, não aceitem nada que não seja essa libertação, rompam com o discurso da servidão voluntária, Etienne de la Boétie, produzam a vida a partir da sua concepção, porque o grande direito que nós três aqui temos, e vocês têm, é errar por nós mesmos. Ninguém precisa de auxílio para errar. É um direito fundamental errar por nós mesmos, afundarmos no erro e poder pensar. Esse é um direito absolutamente inerente. Locke não o identificou com os direitos constitutivos do homem, mas eu acredito nisso. Deixe-me errar sozinho, deixe-me pensar sozinho, a partir de tudo que os outros dizem, deixem-me ser, porque não existe nada pior do que alguém que lança a mão sobre você e quer que você seja o sonho de outra pessoa. A vida é muito curta para isso. E com isso, encerrando na minha função de organizador, agradecer muito a presença de vocês, gente. Muito boa noite pela presença de todos nesse teatro nessa noite. Muito obrigado. Por que eu trouxe isso? Primeiro, porque o texto é bom, né? O texto é bastante divertido, no mínimo. É muito teosófico, no sentido de que ele sugere, né, que a gente tenha liberdade de pensar, tenha liberdade de refletir, que é a proposta que a gente reflita sobre o tema. Não sei se vocês têm algum comentário sobre o vídeo ou a gente prossegue. Todos gostaram? Concordaram plenamente com tudo ou não? Sim. Discordaram de alguma coisa? Só a parte do Neutrox que é não está à venda ainda, estamos informados. Eu acho que o ponto central ali que ele comenta do texto lá do Fausto, quando ele fala do basta, está belo, eu acho que ali ele cometeu um erro grosseiro e fundamental, quando ele entende que, bom, tudo bem, como diz ele, o texto é alemão, mas quando ele entende
de que a realização da felicidade está no trabalho. Mas se você escutar, prestar atenção no que ele falou, no momento em que ele diz, né, basta, está belo, é um momento muito especial. É quando ele atinge isso. E ele, o Pondé pelo menos, atribui que foi sobre o resultado do trabalho. Mas não foi o resultado do trabalho. Foi outra coisa. E essa outra coisa a gente vai comentar um pouco mais para frente, quando a gente falar do amor. Que eu acho que aí a gente vai ter o link e entender sobre a questão da felicidade. O enfoque dele que ele dá da felicidade, talvez um enfoque de não religioso, de filósofo, é um enfoque corretíssimo, ninguém tem dúvida disso, muito bom, mas é um enfoque quase sempre na aquisição de alguma coisa, né? A aquisição do conhecimento, a aquisição da riqueza, é sempre quase que uma satisfação, e a gente sabe muito, inclusive por escolas como o budismo, que essa satisfação ela é insaciável. Não é possível atingi-la, porque sempre que você atinge, falta alguma coisa. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente poderia chegar à conclusão que a felicidade não é possível. Nessa linha de raciocínio. E é nesse sentido que eu tenho uma certa divergência. Eu acho que não. Eu acho que a felicidade, sim, é possível. E nessa história aí que ele conta do Fausto, ele mostra que a felicidade é possível. Só faltou uma pequena sacada para entender por que ele foi feliz e por que ele atingiu um êxtase. E é esse o tema que a gente vai abordar agora, que é a questão do amor. Mas isso quase pega a questão da alegria, né? Todas essas questões de aquisição estão mais relacionadas com uma alegria. Estou alegre, não estou alegre. Eu acho que ele caminha o texto dele no sentido de que ele vai querendo ter coisas, sejam materiais ou sejam de outro tipo, sensações, né? E ele percebe que o ter não traz a felicidade. E no final ele chega no ser, né? Agora eu sou assim, não importa se vocês gostam ou não gostam de mim, eu me sinto assim. Ele caminha do ter para o ser. Isso que ele acaba fazendo no texto dele. Se iluminou. Né? Mas eu acho que faltou uma sacada muito importante sobre a felicidade que mostra a possibilidade ou a factibilidade da gente ser feliz, que eu acho que é possível sim. Eu acho que a forma de atingir essa felicidade tem muito a ver com esse próximo tema que chega em seguida, que é o amor. Da mesma forma que a gente fez com o tópico anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre o amor, um pouquinho sobre as definições, e depois eu vou passar também um pequeno vídeo, e agora é pequeno mesmo de verdade, esse tinha 27 minutos, o outro tem 5, e que faz também uma reflexão sobre o amor, para depois a gente fechar o assunto. Bom, definição do amor, você vai no Ruais, então você vê, comparado com a felicidade que tinha lá simplesmente substantivo feminino e 3 opções, agora no amor a coisa complicou, ele já traz aí 11, né, definições, e eu extraí do texto as subdefinições que tinha em cada um desses 11, alguns tinham, sei lá, 4.1, 4.2, 4, eu tirei, só para ficar mais enxuto, senão não teria jeito. E amor, claro, a definição para amor, o entendimento do amor é muito, muito, muito mais complexo do que a questão da felicidade. Embora eu acredito que essa é a chave da felicidade. Mas ele é muito mais complexo. Então, forma de interação psicológica, atração física, a gente pode dizer que é amor, né? Uma certa força, né, que engendra, que permite que faça coisas, é amor. O amor pode ser a pessoa, a coisas, a questão da coesão, devoção. Tem várias definições aí, a 10ª, né, inclusive a personificação de um Deus, ou se preferir lá na questão grega, o daimon. E o amor é muito mais complexo em termos de definição, porque é uma palavrinha que se aplica a diversas situações e a diversas coisas. Em cima disso, e só para facilitar o tema, também não vamos passar por vários filósofos, porque ficaria tão longo quanto, no próximo slide eu coloco
como o Osmar acho que já fez algumas vezes, a definição de amor para os gregos. Você vê que o grego vai utilizar, então, 4 palavras diferentes. Você já vê a complexidade, porque dependendo de como você tem essa relação de amor, e a gente precisa conseguir compreender o que é o amor. A melhor definição de amor que eu li até hoje, toda a minha vida, claro, talvez não tenha lido tanto assim, mas é uma que eu extraí de Lao Tse, que diz que o amor é a harmonia, mesmo nos contrários. Para mim foi a chave fundamental para a compreensão do amor. Né? Quando você tem yin e você tem yang, onde você teria um aparente conflito, a harmonia dos dois é o amor. Né? É o cimento que dá essa ligação dos contrários, é o amor. E isso se aplica a várias coisas. Então, dentro da filosofia, então, do pensamento grego, na realidade a gente define 4 palavras, mas existe mais palavras para amor em grego, né? Dá para chegar a 8, 9, eu errei por uma. Mas as mais conhecidas e as mais usadas são essas. Eros, que está relacionado ao desejo. Filia, que está relacionada a essa questão da amizade, né? da relação familiar. Storge, que é a direção, a afeição, né? Natural relacionada com a família, e ágape, que define o amor a Deus. Ali embaixo tem uma tabelinha que descreve, né, essas relações, a fonte, o contexto divino, contexto da amizade, contexto da ética, contexto familiar. E por que tem esses vários temas? Porque conforme essa força de atração cria essa harmonia, ela faz num aspecto diferente. Se a gente considerar, e é isso que eu vou chegar na conclusão, a complexidade do ser humano, o que a gente acaba chamando de veículos de consciência, ou alguma coisa assim, conforme onde você tem essa harmonização, ou essa coesão, ou essa atração, é um tipo de amor. Seja físico, seja emocional, seja mental, conforme a relação que a gente tem, isso dá um aspecto diferente para amor. Mas todas elas nos permitem e nos facilitam conhecer a questão do amor. Né? O que está por trás dessa variedade de formas de amor é essa palavra, que no final das contas faz a mesma coisa, que é essa atração, né, de diversas espécies, seja de pai e filho, seja entre amigos, seja entre sexos, seja da forma que for, e objetos, ela vai nos dar essa sensação de ligação, e aí sim a gente pode dizer que o amor se confunde, de certa forma, com o apego. Sabemos que não tem absolutamente nenhuma relação entre um e outro, mas ele acaba se confundindo, porque é uma força também de ligação, né, que cria essa atração. A diferença que tem é que uma traz harmonia e a outra não. Por isso a frase de Lao Tse para mim é tão importante, que é a harmonia dos contrários, é a harmonia dos contrários mesmo na discórdia, né, na aparente discórdia. Essa harmonização é que traz essa força chamada amor, diferente de apego. Aí, por curiosidade, coloquei alguns símbolos que utilizam o amor. A maçã é símbolo do amor. Eu achei curioso, né? Por que a maçã é símbolo do amor? É interessante também por que a maçã tem a ver com o pecado original. São questões bastante interessantes. Claro que a maçã não tem nada a ver com o pecado original, né? A fruta não era essa e era um fruto. Não se falava qual que era, mas o povo associou a maçã. A maçã, ela tem essa cor vermelha, cor sanguínea. Essa cor sanguínea nos leva a essa relação com o amor. E tem na mitologia grega, a maçã torna-se o pomo da discórdia. A deusa Eris
nela inscrevera a dedicatória, que ia ser dada à mais linda. E lança essa maçã num banquete que tinham deuses e deusas. Então aí plantou a discórdia. Hera, Afrodite e Atena brigam pela posse e pelo pomo, porque cada uma delas quer se considerar a mais bela, tanto Hera, quanto Afrodite, quanto Atena, que são deusas relacionadas a virtudes diferentes. Zeus, não querendo privilegiar nenhuma nem outra, deixa a decisão com Paris, no episódio conhecido como julgamento de Paris, que é um prelúdio para a guerra de Troia. Afrodite promete a Paris o amor da mais bela das mulheres, Helena de Esparta. Paris escolhe Afrodite como a deusa mais bela, ao invés de aceitar o poder prometido por Hera. Hera promete o poder para ser considerada a mais bela. E a Atena oferece a sabedoria para ser considerada a mais bela, e ela prefere ficar com o amor do que com o poder ou a sabedoria, né? A moral desse conto é que a gente acaba sempre escolhendo o amor. Essa é a moral desse jogo, como vai aparecer, que eu também coloquei aqui, na epístola de São Paulo aos Coríntios, onde termina falando sobre o amor. Coração, também é utilizado como símbolo para o amor. Santo Agostinho considera o coração o recipiente do amor divino, e essa história de Santo Agostinho dá uma importância para esse órgão no peito. Muitas outras culturas, né? Muitas outras escolas de sabedoria associam um poder especial ao coração e uma importância especial ao coração, inclusive nós. Porque ele é o recipiente do amor divino e o conhecimento deve ser buscado através do amor. E ele, como é um órgão central do corpo humano, está assim simbolicamente ligando, né, como o centro do homem e do mundo. Ele é o centro. Inclusive, como é que chama aquela peça? Me fugiu agora. Que tem ali na porta, quando você tem a dobradiça, ela tem aquele pino que encaixa na dobradiça. Esqueci agora o nome daquele pino. O nome do pino? Pino. Não, tem um nome especial, me fugiu agora. Que a origem é cardio, porque é aquele que está no centro, que permite que tudo gire no entorno dele. Ele é o ponto central. Esqueci. Hã? Não é. Tem a ver com CAR. Tem a ver com a palavra, com cordes, com coração, que é utilizado isso como centro. Fugiu agora a palavra. Mas depois que vocês descobrirem a palavra, vocês vão ver que a origem etimológica é a mesma. Pode mudar. A gente tem a flecha, que é a história do Cupido, que todo mundo conhece, também está relacionado com amor, né? A rosa, também vermelha. A rosa não só é símbolo da perfeição, do amor como flor, né? Mas está relacionada com a paixão, está relacionada com a alma, está relacionada com a iniciação, né? O processo de iniciação ele está relacionado com a rosa. Anel, que também tem a ver com essa união, né? Essa coesão. O morango, que tem a ver com a sensualidade. Pode passar para o próximo. Na Bíblia a gente tem muita citação em relação ao amor. Eu coloquei uma dos Salmos, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Coloquei uma de João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí a gente precisava entender, então, qual é a relação entre Deus e amor, né? Por que tem essa relação? E depois a última frase, que é de Coríntios 13:13. Assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Bom, vamos começar primeiro com a questão de por que Deus é associado com o amor. Essa questão é muito simples. Porque tudo que a gente conhece no mundo é dual.
Nós só conhecemos o alto pelo baixo. É sempre pela diferença que você tem acesso ao conhecimento, que a gente tem contato com as coisas. E essa dualidade é uma grande característica humana, né? Tanto que, quando o homem no paraíso come do fruto do bem e do mal, o que ele passa a fazer naquele momento é passar a ter ciência da dualidade. Ora, se ele vivia com Deus, que é a unidade, e ele agora toma consciência da dualidade, ele não pode mais ficar lá. Ele é mandado para o mundo, e através da dualidade no mundo, ele precisa buscar novamente essa unidade. Como o amor, ele gera a harmonia dos contrários, ele faz com que dois sejam um só. Ora, se é um só, é Deus. Então, a relação que existe entre Deus e amor é porque Deus representa a unidade e o amor representa a força que liga os contrários, levando da dualidade para a unidade. Dentro dessa linha de raciocínio, você não chegará nunca à realização espiritual se você não conhecer a Deus. E quando você conhecer a Deus, será porque você é Deus. Sim, porque se existir você e Deus, é dois, não é um. Quando você e Deus for um só, então aí você atinge essa unidade, né? É como aquela história da gota que cai no oceano e não quer perder a identidade de gota. Enquanto ela não perder a identidade de gota, ela nunca será oceano. Quando ela é oceano, não existe mais a gota, né? Quando você atinge essa realização espiritual, você não é mais dualidade, você é unidade. Por isso tem uma frase que eu gosto muito que diz que somente Deus conhece a Deus. Não existe outra forma de conhecer a Deus, a não ser se você for Deus, né? Não no sentido mesquinho e profano do termo, né, de eu como pessoa me sentir Deus. Não, é no sentido da plenitude, de atingir a completa fusão, por exemplo, que a Bhakti oferece, né? As religiões, de um modo geral, são devocionais, entre o amado e o amante, né? Aquele que ama e o objeto da adoração. Um namorado e uma namorada, eles têm tal coesão, que é feita pela paixão, que é uma forma também de amor, num outro nível, que ele quase que sabe o que ela sabe, quase que pensa o que ela pensa, não é isso? Ele se anula em relação ao outro, e quando a paixão é mútua, cada um se anula em relação ao outro, então está perdendo a sua multiplicidade ou a sua dualidade e indo em direção à unidade. Por isso que entre os 7 sacramentos da igreja, um deles é o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio é uma forma que é possível com que 2 pessoas conheçam a Deus. Isso vai depender de como é que elas se relacionam, porque 2 pessoas podem atingir esse estado de consciência. Ainda nessa... Aí que tem outra palavra, que é patos. Essa paixão que você é patos. A paixão. Então esse também é um outro termo grego que é usado em algum sentido do amor. Do amor. Porque é o mesmo sentido, é a mesma força. Assim permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. Mas eu também conheço uma outra versão, que diz, assim permanece agora esses 3, a fé, a esperança e a caridade. E o maior deles é a caridade. Mas é caridade ou é amor? Então, amor é em português, caridade também. Mas caridade, ele vem do termo caritas do latim. E ágape, que é outro termo que a gente usou com relação a Deus, é um termo grego. Na realidade, ágape, caritas e amor são a mesma coisa. Então, mas como é que pode ser isso? Qual é a relação que existe entre a caridade e o amor? O que é caridade? Caridade é quando você vê alguém passando necessidade, você enfia a mão no bolso, pega o que está sobrando e dá para a pessoa, não é isso? Não, isso não é caridade. Isso não é caridade.
Isso aí é para se livrar da pessoa, você dá o dinheiro para ver se ela some logo de uma vez da sua frente. Isso não é caridade. Caridade, ela é sinônimo de amor. Caridade significa que você, quando olha para aquela pessoa, você sente tal empatia que você e a pessoa não são dois, são um só. E você é capaz de sentir a dor que a pessoa sente. E você dá para a pessoa exatamente o que ela necessita, porque você sente exatamente o que ela sente. Não importa, às vezes não é dinheiro, mas você consegue sentir essa necessidade. E você supre essa necessidade na medida da necessidade. Então, nesse sentido é que é verdadeiramente caridade. O resto não é caridade. Ágape, que é a palavra grega, também usada para amor, é muito usada também para refeições festivas, né? Os encontros dos cristãos eram reuniões festivas, né? E essa palavra ela permanece até hoje representando reuniões festivas, em especial nas escolas iniciáticas, onde você faz um jantar e você chama de ágape. Por que esse jantar é ágape? Porque num jantar você compartilha o mesmo alimento com todos. E você, através dessa troca de alimentos e de comer junto, você cria uma unidade com aquele grupo. É como se não fosse vários, é como se fosse um só, bebendo, experimentando e comendo da mesma fonte, né? E se saciando ao mesmo tempo. Quer dizer, na verdade, a ágape não é festinha. A ágape é uma forma de você sentir esse amor em relação a outras pessoas. Então, essas três palavras é importante a gente ter uma visão, né? De ágape, de caritas, de caridade, de amor e de Deus, que no final das contas são a mesma coisa. Quando a gente teosoficamente fala da alma e que a gente fala que a nossa alma é composta, em sânscrito seria Atma, Buddhi e Manas, mas quando a gente traduz para o português, esse Buddhi, a gente acaba colocando como amor, sabedoria. Essa é uma coisa que durante muitos anos me intrigou, né? Como é que pode ser amor e sabedoria? Se amor é um sentimento e sabedoria é um conhecimento. Então, eu estava redondamente enganado. Porque amor não é sentimento e sabedoria não é conhecimento. Está completamente furado. Do ponto de vista do conhecimento, você tem ligado a humanas, ao corpo mental humano da personalidade, a absorção e você criar uma quantidade de informações, né? Não vou citá-los, mas muitas vezes pessoas que falam como esses no vídeo falaram, não estou dizendo que é o caso, mas que impressionam a gente pelo volume de conhecimento que tem, a gente acaba dizendo, nossa, como essa pessoa é inteligente. Essa pessoa não é inteligente, essa pessoa é culta, essa pessoa é um grande intelectual, porque isso, o intelecto, está ligado a essa informação que você absorve, você guarda. Depois você tem um nível acima do intelectual, que é a inteligência. A inteligência é aquela que é capaz de fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Porque enquanto armazenamento de informações, pode ser uma pessoa extremamente culta, mas não tem uma diferença com uma porta. Porque parece que ela não faz nada com aquilo. É como a concha da sopa, que passa a vida inteira na sopa e não sente o sabor. Sabor, sabedoria. Você tem que se aprofundar, você tem que ir mais longe nisso. Aí você desperta a inteligência. A inteligência é aquela que é capaz de, olhando vários triângulos, por exemplo, diferentes, você mostra para ele 10 triângulos diferentes, e depois você mostra, isso é um triângulo, isso é um triângulo, isso é um triângulo, isso é um triângulo. Aí depois você mostra um outro triângulo diferente daqueles todos, ela vai olhar e vai dizer, eu sei, isso é um triângulo. Mas ele é diferente. Como é que você sabe que é triângulo? Porque ela compreendeu naquelas diversas figuras que existia alguma coisa que estava por trás. Obviamente que é um polígono fechado, né, com 3 ângulos. Essa percepção não é do intelecto. Essa percepção é da inteligência. É quando você consegue entender a regra, a lei, né? O que tem por trás daquilo. Você consegue refletir. Isso que a gente faz, por exemplo, o que a gente está fazendo de refletir é desenvolver a inteligência.
É fazer uma ginástica com um conjunto de informações e tentar pensar diferente. E o diferente é diferente mesmo. Não só das reflexões que eu estou trazendo, como das reflexões que ele trouxe, mas como ele mesmo disse, das próprias reflexões de vocês, que é muito mais importante do que qualquer outra, né? Que é o que vai nascer em vocês. E além disso, quando você tem essa compreensão mais profunda, essa inteligência, que ela acaba sendo criadora, porque ela agora já faz parte da alma, você tem um nível mais profundo, que é a sabedoria. A sabedoria é quando, além de ter a inteligência, você compreendeu uma lei inexplicada. Por isso buddhi, por isso intuição, né? Você compreendeu algo que não faz mais sentido, nem do ponto de vista da inteligência, nem do intelecto, mas você sabe que é verdade, que aquilo é de fato. Alguns dizem que essa sabedoria é o conhecimento aplicado, porque ele te traz uma experiência pessoal sua, verdadeira. Também é sabedoria, porque a sabedoria ela está num nível mais acima. Então a sabedoria está numa compreensão quase que da unidade, onde você compreende a regra de cada coisa na inteligência, mas depois você associa tudo isso e percebe que por trás de todas essas relações existe uma relação maior e mais profunda. Opa, aí é sabedoria. É um despertar interior. Por isso, então, que a sabedoria tem tudo a ver com o amor. Porque o amor é essa compreensão além da dualidade. O amor é essa compreensão quase que já da unidade. Ela é muito próxima. Eu digo muito próxima porque nesse estado de amor-sabedoria, você ainda é humano, você ainda está na dualidade, mas você consegue perceber. E quando você olha para os objetos, você olha para as coisas, a sua consciência percebe as coisas de uma forma diferente. É como se aquela ilusão que os indianos chamam de Maya começasse a se dissolver, né? Uma pessoa vai olhar para uma cadeira e vai ver a cadeira. Uma pessoa com inteligência vai olhar para a cadeira e vai ter uma percepção diferente. Com sabedoria, essa cadeira nem faz sentido como cadeira, porque ela é muito mais profunda que isso. Essa percepção mais profunda é a sabedoria e ela está intimamente relacionada com o amor. Então, a compreensão de intuição, como a gente às vezes traduz buddhi, não é a intuição no sentido adivinhatório, né? Eu tive uma intuição. Não, não é isso. É uma certeza interior tão grande sobre a coisa, sei lá, por exemplo, a existência de Deus, que não faz o menor sentido, do ponto de vista nem intelectual, nem da inteligência, mas eu tenho essa certeza interior. Essa certeza não é possível explicar nem passar para ninguém, porque isso vem desse aspecto, ou seja, a consciência de alguma forma experimentou. É possível ter essa experiência de buddhi, e eu já tive, com outras pessoas. Onde você olha para a pessoa e de repente, pelo menos comigo aconteceu assim, eu me vi. Não era outra pessoa, era eu me vi. E naquele momento eu perguntei para a pessoa, você está pensando isso, desse jeito agora? Falou, estou. Então é como se o buddhi, que está ligado à unidade, que não são dois, porque nós não somos dois, isso faz parte da aparência, é como se, ao você tocar o buddhi, você toca todos os buddhis. Ao você atingir esse estado, você tem um estado de plenitude. Obviamente, muito pequena, obviamente, muito incipiente, mas assim, é uma experiência riquíssima, você atingir esse estado de percepção. E são poucos momentos, muito poucos momentos da vida, você consegue ter essa percepção profunda. Aí eu comecei a entender, então, que amor e sabedoria, o amor não tinha a ver nem com emoção passional, e sabedoria não tinha a ver nem com ler muitos livros, não tem nada a ver isso. E eu comecei a compreender melhor esse aspecto búdico. E antes de ir para o último slide, e criticando então aquela visão do Leandro Carnal, na realidade, quando Fausto vê os trabalhadores felizes trabalhando, e ele olha e ele fica feliz de ver a felicidade dos trabalhadores,
que trabalhavam para ele, ele fica feliz com toda aquela situação, naquele momento ele esqueceu dele. E ele se satisfez com a felicidade dos outros. Aí então, ele falou, pronto, atingi. Não era o trabalho, mas era a satisfação de não a própria satisfação satisfeita, mas a satisfação de ver a satisfação do outro. Então a felicidade, enquanto algo que você tem pessoal, é impossível atingir. Mas o estado de conseguir ser feliz, porque você vê que o outro está feliz, quando a sua felicidade é ver a felicidade do outro, opa, é bacana. Então, esse estado de felicidade, para mim, é uma felicidade num nível superior. E é a experiência do amor. Se um casal, cada um quer ser feliz, é melhor que continuem separados. Porque a busca da felicidade, você não vai ter ela satisfeita através do outro. A sua satisfação não vem através do outro. A sua satisfação vem através do amor. Quando a coisa mais importante da sua vida não é a sua satisfação, mas ver o sorriso do outro, isso é amor. E isso é a verdadeira felicidade. Quer dizer que a busca da felicidade em si mesmo para a satisfação pessoal não traz nunca, atinge nada. Mas a percepção do outro que o amor pode dar, e aí a gente pode tirar qualquer aspecto religioso, porque a gente está falando de uma força de coesão, né, entre você e o outro, onde você começa a desmanchar a sua personalidade, eu sou fulano de tal, isso não presta para nada e não tem valor nenhum. Você começa a desmanchar isso e começa a olhar para o outro e se sentir alegre. Então, nessa hora, nesse momento, eu acho que aí advém a verdadeira felicidade. E não a felicidade como foi tratada até aqui. Eu acho que faltou, pelo menos no meu ponto de vista, essa percepção no próprio texto de Fausto, que quando ele diz para, és belo, ele não estava mais olhando para ele, ele estava olhando para o outro. Né? E isso eu acho que o princípio do amor. E em relação ao amor e o apego, né, que a gente comentou, eu trouxe um pequeno vídeo também. Só que esse vídeo ele está em inglês e eu legendei ele, então dá para a gente ler, né? A gente vai ter que ler a legenda. Isso, amor romântico. Não, esse é isso. Pode dar 2 cliques. Bateu 2 vezes o dedo em cima? Bateu. Problem is always that we mistake the idea of love for attachment. You know, we imagine that the grasping and clinging that we have in our relationships shows that we love, whereas actually it is just attachment which causes pain, you know, because the more we grasp, the more we are afraid to lose. Then if we do lose, then of course we are going to suffer. I mean, genuine love is, well, attachment says, you know, I love you, therefore I want you to make me happy. And genuine love says, I love you, therefore I want you to be happy. If that includes me, great. If it doesn't include me, I just want your happiness. And so it's a very different feeling. You know, attachment is like holding very tight, but genuine love is like holding very gently, nurturing, but allowing things to flow, not to be held tightly. The more tight we hold on
to others, the more we will suffer. But it's very hard for people to understand that, because they think that the more they hold on to someone, the more it shows that they care about them. But it's not. It's really just that they're trying to grasp at something because they're afraid that otherwise they themselves will be hurt. Any kind of relationship which imagines that we can fulfill ourselves through another is bound to be very tricky. I mean, ideally, people should come together already feeling fulfilled within themselves and just therefore appreciating that in the other, rather than expecting the other to supply that sense of well-being which they don't feel on their own. Then there's a lot of problems. And also along with the projection which comes with romance, where we project all our ideals and desires and romantic fantasies onto the other, which the other cannot possibly fulfill. Once you get to know them, you recognize that it's not Prince Charming or Cinderella. It's just, a very ordinary person also struggling. And unless one is able to see them to like them, as well as feel desire for them, and to also have loving kindness and compassion, then it's going to be a very difficult relationship. Curto e grosso, né? Esse é de arrepiar. O outro é divertido, é bacana, mas esse é de arrepiar porque toca profundamente nessa questão, que a gente confunde, né? Apesar de existirem palavras diferentes em grego para amor, a gente chama tudo de amor, e talvez seja esse o nosso problema, porque a gente mistura tudo. Sei lá. Eu preferia chamar de amor só esse aspecto. Eu preferia que a gente chamasse os outros aspectos de outras palavras, como talvez paixão, amizade, né? Sei lá. Porque amor é essa liga mais profunda, né? Onde você entra na relação pleno e você se satisfaz toda vez que você vê a plenitude do outro. Não tem muito o que comentar sobre o texto dela, porque eu acho impecável. Não conheço essa monja, né? Não escolhi o texto por conhecê-la, mas escolhi o texto porque eu fiz uma pesquisa em vários textos sobre amor, e eu encontrei esse texto escrito. Aí depois é que eu encontrei o vídeo, e aí aproveitei o texto escrito e usei o texto, né? Acabei fazendo a legenda. Bom, embora tenha mais uma transparência, eu já comentei disso, eu acho que não tem mais sentido. Isso é padrão. Se tiver uma palestra minha e não tiver um desse aí, não fui eu que dei a palestra. Provavelmente fui abduzido, né? Porque não tem como. Mas eu acabei já comentando isso de uma forma ou de outra, né? Agora há pouco, então não vou me estender nisso. E eu acho que dá para a gente abrir agora, né, para reflexão. Pode passar para o próximo. Para ver o que vocês pensam, o que vocês acham, se valeu a pena essa reflexão, se valeu a pena esse tema que eu trouxe, que aparentemente é tão, talvez pouco de teosofia, mas eu acho que talvez muito de teosofia, né? Muito de teosofia, voltando no slide anterior.
Quer dizer, é traduzindo a teosofia. Né? Esse seu slide tentando uma compreensão mais profunda das coisas. Acho que o ponto volta à origem mesmo do seu slide, que você começa e termina, é esse aí. E traduz exatamente o que é o conhecimento teosófico. Esse amor ele só pode ser manifestado que não é o termo não existe, né? Ele não foi cunhado ainda para designar qual é esta energia poderosa que nós denominamos de amor, que não é amor. Né? O amor é o que foi cunhado, mas é uma energia muito superior a tudo aquilo que nós conhecemos. Se já é tão difícil a gente poder trocar informações, porque a gente sabe, do ponto de vista epistemológico, que quando você tem duas pessoas conversando, como nós estamos fazendo, eu e vocês, o significado de cada palavra para mim não é o mesmo significado de cada palavra para vocês, porque cada um de vocês tem a sua história, a sua cultura, o seu conhecimento. Por isso que muitas vezes eu tento usar vários sinônimos, né, repetir a mesma palavra de formas diferentes, para ver se toca de alguma forma, ou se eu, de alguma forma eu consigo transmitir alguma coisinha. Mas o grande objetivo, pelo menos assim eu penso, das palestras que eu dou, não é ensinar absolutamente nada. Isso é uma grande bobagem, porque ninguém ensina nada para ninguém, mas é provocar a reflexão, é trazer pensamentos um pouco diferentes do que a gente está acostumado, trazer visões um pouco diferentes. Não importa muito se está certo ou se está errada, isso eu acho que é uma questão de ponto de vista pessoal, mas é fomentar essa reflexão. Nesse sentido, eu acredito que, com a ajuda dos dois vídeos, é óbvio, a gente conseguiu criar uma reflexão sobre esses temas e espero que isso faça alguma diferença nas nossas vidas, né? De alguma forma. Ou que nos aproxime um pouco mais da teosofia. Que, para mim, teosofia é, como diz a própria Blavatsky, sinônimo de iluminação. Então, quando a pessoa diz que eu vou na teosofia, eu geralmente pergunto onde é que eu também quero ir. Né? Quando a pessoa diz que vai estudar a teosofia, eu fico pensando, estudar? Como assim? Da maçonaria, ela não vai lá na maçonaria? Então. É problema de novo, são as palavras, né? As palavras têm significados, pesos e valores diferentes. Isso considerando que todos nós falamos português. Imagina o problema do tradutor. Porque aí é uma outra cultura, cujos valores das palavras são com certeza diferentes. Vamos expandir mais. Imagina o tradutor de um texto que não é de agora. O texto sânscrito. Então, eu fui aprender sânscrito porque eu tinha a pretensão de não precisar ler os textos em inglês, porque boa parte dos textos era em inglês, então eu falei, vou estudar sânscrito, assim eu leio no original. Então, claro, quebrei a cara completamente, porque além de ser uma língua extremamente complexa para aprender, ela tem uma vida histórica muito grande, e em cada momento da história as palavras têm pesos diferentes. A palavra que eu sempre cito como exemplo é a palavra yoga, que nos textos de sânscrito védico nada mais quer dizer do que atrelar cavalos ou bois numa carroça ou charrete. Não tem nenhum outro significado além desse. Quando ele vai indo para a Idade Média, começa a se filosofar sobre a questão da prender alguma coisa na outra, começa a se filosofar em relação à questão da união, até atingir a questão da plenitude da união do homem com o seu ser, né, mais profundo. E hoje, em Hindi, a palavra continua existindo com uma conotação psicológica, né? Quando a pessoa tem uma neurose, né? Ela é utilizado o termo yoga no sentido que ela está aprisionada numa determinada situação ou num determinado pensamento. Então, quando você tem uma língua que, além de complexa, as palavras na própria língua, o português também muda, mas é bem menos, né? Então fica muito difícil. Isso tudo nos leva à conclusão que compreender os outros é muito difícil, né?
Obrigado, irmão, pela palestra. Eu lembro também de uma palestra sobre budismo, em que, mais ou menos, as suas palavras, a dificuldade de mostrar não só as práticas das nobres leis e tudo mais, do óbvio caminho e tudo mais, é meditar, por exemplo, na impermanência das coisas, que é uma maneira prática, colocando em prática, faz com que as pessoas comecem a se desapegar. Você vê que tudo é impermanente, que nada vai ficar para a eternidade, e aí você começa a verificar a relatividade de você possuir as coisas. Eu achei interessante aquilo também. E na palestra do Marcelo tem muita coisa em se meditar com relação ao apego, com relação a felicidades, e cada um de nós temos a capacidade de ser feliz de acordo com o nosso desejo.